A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Nesta manhã eu gostaria de trazer algo doutrinário para a igreja, algo que nos preocupa também muito e que nós precisamos falar. Não podemos deixar passar nada que venha prejudicar a obra do Senhor ou prejudicar a vida espiritual das próprias ovelhas que o cometem. Falo dos pecados ocultos. Lembrando que tais pecados, eles são ocultos do homem, mas não são ocultos a Deus. Ainda que alguém pratique algum tipo de pecado que não é visto pelos homens, não é visto pela sua igreja, não é visto por aqueles que o rodeiam, com certeza absoluta, o nosso Deus, que é onisciente e onipresente, ele sabe o que está acontecendo. E por saber o que está acontecendo, ele já traz na própria palavra de Deus um juízo para tal pecado. Ele diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se você está dentro da casa de Deus e traz dentro de si um pecado do qual só você acha que conhece, saiba que Deus sabe o que está acontecendo. Deus sabe que você pecou. Deus sabe que você peca, embora você esconda dos homens. O texto principal, o texto áureo que eu quero deixar para você nesta manhã está em Provérbios 28, versículo 13, que diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona alcança misericórdia. Eu estou aqui nesta manhã para trazer para vocês algo sobre os pecados ditos escondidos ou os pecados ocultos. Esses pecados dos que não existem como ocultos para Deus, mas são ocultos à igreja. E quando são ocultos, trazem consequências drásticas, não só para aquele que trouxe o pecado, como também para a comunidade em que está inserido, ou seja, para a igreja em que ele está inserido. Nós temos um exemplo muito claro na palavra de Deus, que está em Josué, no capítulo 7, que é o chamado pecado de Acã. O pecado de Acã vem nos trazer uma lição muito grande, uma lição em que nós vemos a derrota do exército do povo de Deus, do exército de Israel, contra o inimigo de uma pequena cidade chamada Ai, em que somente 3 mil homens seriam capazes de invadir aquela cidade, tomar aquela cidade, destruir aquela cidade. Mas ao adentrar naquela cidade, um único homem chamado Acã, ele viu ouro, viu prata, ele viu uma linda capa babilônica, e ele trouxe consigo isso e escondeu dentro da sua tenda. Esse único ato de um único homem, fez com que Israel fosse derrotado, e mais que derrotado, fosse humilhado, porque ele foi perseguido até o seu próprio acampamento. Percebam que aquilo fez com que o rei Ezequias, com que Josué rasgasse as suas vestes e questionasse a Deus: Senhor, o Senhor não nos mandou entrar na cidade? O Senhor não nos deu o número de soldados para invadir aquela cidade? Por que nós fomos humilhados desta maneira? Todo mundo vai saber que Israel foi derrotado por uma pequena cidade. O Senhor então manda que ele chame todas as aldeias, todas as tribos, chame de cada tribo, cada família, e de cada família cada homem, questionasse a cada um, dando a eles a oportunidade de confessarem o seu pecado. Até que chegou-se Acã, e Acã confessou o seu pecado, mas Acã, ele não teve
apesar de confessar o seu pecado, não teve o seu perdão. E foi Acã e toda a sua família queimada, apedrejada e queimada no fogo. Só assim Israel voltou a ter vitória. Nos dias de hoje também não é diferente. Nos dias de hoje também a mesma coisa acontece. Se alguns irmãos, alguns cristãos têm pecado guardados em si, têm vivido até no pecado, enquanto que dentro da casa de Deus mostra uma santidade de que realmente não condiz com aquilo que está vivendo. Hoje talvez nós não tenhamos pecados daquela magnitude, mas temos pecados dos modernos, né? e até bem piores. E eu quero falar aqui de alguns deles, mas eu vou falar em vídeos diferentes. Hoje eu quero falar sobre um dos pecados dos que tem permeado toda a humanidade. No nosso país, então, está tendo até campanhas contra isso, e que isso tem de fato prejudicado a igreja e prejudicado as pessoas, né? Que é a violência doméstica. A violência doméstica não consiste somente na agressão física do homem para a mulher ou da mulher para o homem. Consiste também na agressão verbal, consiste na traição, consiste na falta de cuidado, na falta de se cumprir os seus deveres com a sua família, com a sua casa. Consiste na falta de educar os seus filhos, de ensinar os seus filhos. Consiste numa série de coisas. Mas a que tem realmente trazido do mais contundência ao ato, ao fato, é de fato a violência física. Quantos irmãos nós temos conhecido, não só pelas reportagens, não só por conversar com outros irmãos de ministério, com outros pastores, que têm praticado a violência dentro de casa, e normalmente do homem para a mulher, normalmente o homem praticando uma violência física contra a sua esposa, violência física contra os seus filhos, né? Esta violência vem não só a denegrir a pessoa como ser, como indivíduo, como também a denegrir o Filho de Deus, este como Filho de Deus, este que se diz cristão. Ser cristão é ser imitador de Cristo, é como eu já disse anteriormente, é ser um cristinho, né? É aquele que deveria representar a Cristo, principalmente dentro da sua casa. Ele deveria se comportar como noivo, feliz por ter uma noiva dentro dos seus aposentos, uma noiva com que ele possa só cuidar, com que ele possa amar, com que ele possa dividir a sua missão em submissão. A noiva, a igreja, merece respeito. A noiva, a igreja, merece estar rodeada do máximo carinho, de amor intenso, de companheirismo, e não ser agredida com tapas, socos, pontapés, com locuções verbais, com palavrões, com xingamentos. Irmãos, queiram saber que este fato está trazendo algo muito grave para você, principalmente, porque se o salário do pecado é a morte, certamente você já está fadado à morte, e a morte espiritual, e quem sabe até a morte física. Veja o que aconteceu com Acã após o seu pecado ser descoberto ou ser revelado por Deus aos homens. Acã foi apedrejado e toda a sua família morreu. Você quer a sua morte e a morte da sua família? Pense bem,
Pense então se você é um pastor, se você é um bispo, se você é um evangelista, um presbítero, um diácono, um líder de qualquer órgão ou organismo dentro da igreja, se você está cometendo tal pecado. Pense se aquilo que você prega, aquilo que você faz, tem algum valor diante de Deus, ou se isso está prejudicando a sua igreja, além de prejudicar a sua vida e a sua família. O salário do pecado é a morte, e eu vou lembrar isso a todo momento, porque nós precisamos estar bastante atento daquilo que acontece também nas regiões celestiais. Você está angustiado com a sua família? Existem outros meios de resolver. Você está angustiado com a sua própria vida, porque aquele que agride a sua mulher, ele não tem uma angústia com a sua mulher, tem uma angústia com si próprio, porque não é digno de ter uma esposa, não é digno de ter uma família, não é digno de estar diante da igreja com cara de santo, tentando aparentar algo que não é. Pecado escondido só é escondido do homem, mas não de Deus. O Senhor revela. E o dia que o Senhor revelar o seu pecado, vai lhe trazer algo muito pior do que o que você pensa que lhe pode acontecer. Vai lhe trazer a vergonha, vai lhe trazer o demérito, vai fazer com que as pessoas não te olhem mais com respeito, vai fazer com que as pessoas não acreditem mais em nada do que você falar. Sem contar que a palavra de Deus nos afirma no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 34, que todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Quanto mais você pecar, quanto mais você agredir a sua companheira ou ser agredido por ela, quanto mais isso acontecer dentro da sua casa, com consciência sua e consciência da sua família, mais você vai estar entranhado dentro deste pecado, menos oportunidades você vai ter de crescer na vida, crescer espiritualmente, crescer como homem, crescer como gente, como pai de família, crescer como esposo ou como esposa. Você não terá tais oportunidades. Então, enquanto há tempo, eu venho pedir a você que você pare hoje, você pare, ore ao Senhor, faça uma introspecção da sua vida particular, da sua vida em que só está você e Deus dentro do seu quarto, onde você achar melhor, e confesse ao Senhor o seu pecado, já que Ele conhece. E eu não sei quem está pecando ou o que está fazendo, mas o Senhor sabe perfeitamente. E quem sabe esse seu pecado está fazendo com que a comunidade onde você está não cresça, ou esteja com algum tipo de dificuldade, esteja já sendo impedida de alcançar voos mais altos na esfera espiritual, assim como você está sendo impedido. Assim como você não consegue realizar coisas simples dentro da casa de Deus, dentro do seu trabalho ou dentro da sua família. Pense bem, confesse ao Senhor o seu pecado. Se você está praticando isso, confesse-se com a sua companheira, com o seu companheiro, confesse-se com o seu pastor, reconheça o seu erro e busque acertar. Hoje vivemos no tempo da graça, ninguém vai te apedrejar, ninguém vai te matar por isso, mas certamente as pedras labiais, as pedras verbais, as pedras orais poderão vir sobre a sua vida, e essas pedras sim poderão fazer com que você morra por dentro espiritualmente a cada dia. Pense nisso. Esse é o primeiro recado sobre pecado oculto que eu estou lhes trazendo. Vou lhes trazer outros em breve, como por exemplo, o pecado oculto da pornografia
virtual, da pornografia online, também existe e faz muito mal e mata. Graças a Deus.